Público, a Justiça, todas as entidades têm as suas atribuições e as suas responsabilidades. E nós estávamos muito preocupados porque identificamos logo de início de que era necessário haver um grau de confiança muito grande entre as partes para que desse algum resultado. Esse grau de confiança da parte do Sinduscom na época foi colocado da seguinte forma: nós, como entidade, precisávamos respeitar os associados e as nossas atribuições. E tínhamos também, por outro lado, a preocupação de não prejudicar o trabalho que estava sendo proposto pelo Ministério Público. A primeira diferença que eu vejo entre um trabalho e outro é que lá em Caxias o trabalho estava mais ou menos estruturado já. Ele seguiria numa determinada linha e nós tínhamos que tomar a decisão de nos engajarmos nesta linha de trabalho ou não. A diferente daqui, porque, como disse o Dr. Ricardo, nós estamos partindo do princípio de que não existe uma estrutura montada e o trabalho será desenvolvido com a participação de todas as entidades. Particularmente, me parece mais fácil de dar bons resultados lá na frente. Porque o trabalho em Caxias deu resultado porque nós definimos lá como Sinduscom algumas obrigações para nós mesmos podermos participar. Um prazo para que nós pudéssemos informar os nossos associados de que iriam iniciar determinadas atividades conjuntas. A obrigatoriedade de não sermos informados de quais obras seriam visitadas, porque a nossa obrigação como entidade era informar os nossos associados. E, principalmente, que houvesse uma equidade de trabalho no sentido de que não apenas empresas associadas ao Sinduscom ou de determinado porte fossem fiscalizadas, porque isso faria com que as empresas associadas virassem alvo, e isso afastaria as empresas do Sinduscom e diminuiria a influência que o Sinduscom teria na própria orientação que é a nossa função fazer. E nós percebemos, com o andar da carruagem, que nós tivemos prazo para preparar os nossos associados. Nós tivemos a capacidade de... O Ministério Público, de fato, e o Ministério do Trabalho cumpriram essa combinação de não fiscalizar apenas empresas associadas. E logo na segunda atividade, nós percebemos que havia um critério lógico, baseado na lei e no bom senso, de que haveria embargos e interdições dentro da lei. Nós imediatamente percebemos que o fiscal, quando ele chega e encontra uma situação de risco grave e iminente, ele tem obrigação de... Isso é legal, é obrigação do funcionário público fazer isso, do fiscal fazer isso. Assim como é obrigação da entidade orientar a empresa e, na medida do possível, defendê-la. E a mesma coisa o Sindicato dos Trabalhadores, orientar o trabalhador e defendê-lo. No momento em que nós percebemos que o que tinha sido combinado inicialmente estava sendo cumprido, passou a se desenvolver esse processo de confiança mútua. E isso fez com que nós pudéssemos dar andamento e aprofundar cada vez mais o relacionamento. Gradualmente, nós percebemos que a fiscalização tinha determinadas dificuldades em entender o que acontecia no canteiro. E nós tivemos condições de expor para eles a nossa realidade e fomos ouvidos, inclusive porque muitas das coisas que são exigidas nós não encontramos nem no fabricante. Isso era uma dificuldade que nós tínhamos na época e ainda enfrentamos hoje. Isso está dentro da lei, mas está dentro da realidade também. E aí cabe ao bom senso equalizar esses fatos todos. Com o passar do tempo, nós fizemos com que o relacionamento evoluísse para uma comissão tripartite, que é a Comissão Permanente Microrregional, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, mas com a participação do governo, trabalhadores e empregadores. E as nossas reuniões hoje no CPMR, elas são reuniões cordiais, elas são reuniões equilibradas e elas são reuniões produtivas.
Mas isso se dá porque a relação entre os agentes dentro da comissão permanente microrregional não se dá numa base de relacionamento de poder. Não existe uma disputa de poder dentro da comissão permanente microrregional. Não são os empregadores que estão tentando impor a sua visão, ou os trabalhadores tentando impor a sua visão, ou o governo, o Ministério do Trabalho, tentando impor a sua visão. Existe um relacionamento onde todos são ouvidos e são respeitados dentro das suas responsabilidades e dentro das suas obrigações como entidades e como agentes dessa comissão tripartite. Eu acho que esse é o nosso grande desafio aqui. Construirmos a confiança, construirmos o conhecimento do que uma e outra entidade tem como responsabilidade, nos despirmos dessa tentativa de impor a nossa vontade e trabalharmos dentro, à luz da lei e da realidade existente, trabalharmos focando naquilo que nossa Comissão Permanente Microrregional tenta fazer, que é alcançar resultados. Nós não estamos buscando lá imposições e ganhar no grito, ou ganhar à vontade, ou tentar impor aquilo que tem que ser, porque nós acreditamos que é assim. Nós estamos tentando encontrar e focar no resultado. Eu acho que esse é o grande foco do sucesso lá. E esse é o nosso desafio aqui. A partir de um momento onde todos se propõem a sentar e conversar, num primeiro momento, tentarmos nos despir dessa tentativa de olhar a comissão como 2 votos contra 1, seja ele qual for, 1-1 empate, parar de olhar dessa forma. Nós não estamos tentando aqui buscar acordos, entendo eu, pelo menos, que esse é o objetivo de uma relação tripartite, não tentar encontrar ali um relacionamento onde 2 ganham de 1. A intenção é o resultado, é chegar lá na frente, reduzir os acidentes, possibilitar a melhoria das condições, e esse é um processo contínuo. Olhado como um processo contínuo. E nós vamos ter lá na frente, dentro desse processo contínuo, um resultado de melhoria nas condições de segurança, melhoria da saúde das empresas. Quer dizer, um trabalho nesse sentido para nós, empresários, favorece, inclusive, o resultado final na empresa. Nós buscamos sempre, e é obrigação da entidade, buscar o resultado para que possa ser reinvestido, para que possa remunerar melhor os trabalhadores. Certo? Nós buscamos, nós como entidade, sempre visamos o crescimento da empresa. Então, o trabalho em Caxias não terminou. Nós tivemos um bom resultado no passado, estamos tendo um bom resultado esse ano, mas nós sabemos que se deixarmos a bola cair, nós vamos ter lá na frente um problema de voltar cair tudo estaca zero. Resultado. Espero que tenhamos saúde, sucesso nisso. O senhor Paulinho, da FETCOM, eu acho que é isso, pede ao senhor Gelson Santana que fale da importância e participação de todos os órgãos, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul. É FETCOM? FETCOM. Bom, Paulinho, a importância dá para se ver agora no relato que o Ricardo fez com relação à participação em Caxias. E, Ricardo, eu sempre começo a minha relação com as pessoas na confiança. Até onde eu vou confiar nelas, é elas que vão me dizer. Entendeu? Porque eu não posso começar uma relação desconfiando das pessoas. Se eu começar uma relação desconfiando, não adianta eu ter relação nenhuma. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que nós possamos desempenhar um bom papel. E, Paulinho, importante que todos os órgãos participem. É importante que os empresários venham e discutam. É importante que os trabalhadores revejam algumas coisas da forma de condução, porque o sindicalismo do passado já foi. Nós temos que entender o novo sindicalismo. Nós temos que entender de que forma as pessoas precisam da gente. Nós fomos lá na nossa entidade rever determinadas ações. E hoje estamos tendo o resultado disso. O resultado disso, doutor Ricardo, é isso que está acontecendo aqui. O resultado disso é o reconhecimento hoje
do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. E um dos fatores é a transparência que a nossa entidade tem trabalhado. Com muita transparência, com muita determinação de que a gente consiga fazer a coisa certa para as pessoas certas. Então, Paulinho, é importante não só que o empresário participe, que o Ministério Público, ou que o governo, ou que o Executivo, mas nós, trabalhadores também, temos que rever algumas posições. Nós, lá na nossa entidade, revimos. E, por tal, tem dado resultado. Mais manifestações, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões? Aqui. Eu peço que dê o seu nome, se identifique. A audiência pública está sendo gravada e, como eu falei, ali pela metade da tarde, estará no site do MPT. Bom dia a todos. Meu nome é José Paulo. Eu venho aqui representar o coordenador do CONTRAB, que é a Comissão de Relações de Trabalho da Fiergs, o engenheiro Paulo Garcia. A construção civil é um setor industrial e, portanto, se faz representar na Fiergs. O que nós queremos dizer aqui é que nós estamos juntos com o Sinduscom neste trabalho, que é um trabalho extremamente importante, que nós vemos isso como uma das coisas fundamentais e que sabemos que, até eu vou fazer uma reclamação antes, porque um monte de gente roubou a minha fala, que o Ricardo roubou a minha fala várias vezes aqui, agora vou ter que repetir, mas baseado nas duas questões que tu muito bem empregaste, que é o bom senso e a segurança jurídica, nós temos certeza que nós vamos evoluir. Nós temos que evoluir, talvez com um pouquinho mais ainda, né? Seria o goodwill, né? A boa vontade. Nós sabemos que só existe um norte, não são vários nortes, né? E cada um dos representantes que estão aí na frente tem um papel fundamental, que é descobrir onde é que é esse norte e, mais do que isso, conseguir fazer com que os seus representados andem por este mesmo caminho, que nem sempre é muito fácil. A gente tem um individualismo muito forte em todos os segmentos. O Sinduscom tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, porque ele representa as empresas, ele pode orientar as empresas, ele pode instruir as empresas, mas ele não pode fiscalizar as empresas. Não é papel do Sinduscom fiscalizar. Então, nós temos uma ação, sabemos a importância delas, mas ela é um pouco limitada, basicamente em função deste individualismo. Nós precisamos que os empresários ajam de acordo com essa orientação que está sendo tentada aqui e que busca ter uma uniformidade, né? Tenho certeza que o Gelson também tem esse problema. Ele sabe o que é melhor para os seus trabalhadores, mas nem sempre os trabalhadores agem desta forma. Então, esta dificuldade do individualismo, que tem muito a ver com a cultura, muito bem explanada ali pelo Dr. Ricardo, é o que nós vamos ter que vencer neste período longo e interminável, como ele bem disse, desse trabalho. Uma obra de construção civil ela tem uma questão um pouco diferente da indústria, porque a indústria tem os seus postos fixos de trabalho. Então, você tem um local fixo e definir questões de proteções no entorno de um local definido, eu vou ser até pretensioso aqui, né? Para simplificar a palavra, não é bem isso, mas é uma barbada. No nosso caso, nós estamos construindo os locais de trabalho. Ou seja, a obra evolui todos os dias para o lado e para cima. Isso tem uma complexidade que deve ser levada em conta e que nós temos que aprender a como conviver com esta característica da construção civil. Talvez por isso ela seja tão falada, embora, como tu bem dissesses, injustamente. Não é o pior, mas não quer dizer muito para nós isso. É ruim, qualquer acidente é ruim. E esta iniciativa que está aqui hoje é a que nós queremos dar a nossa força. Então, a Fiergs vem aqui hoje dizer que é parceira e que vai trabalhar de todas as formas para auxiliar o Sinduscom neste evento, buscando o que nós queremos, que é acabar com o acidente. Muito obrigado. Quem é que levantou a mão? Aqui. Por favor, se identifique. Bom dia a todos. Engenheiro Ussan, tá? Coordenador do Grupo de Estudos do Ambiente de Trabalho do CONTRAB da Fiergs e membro da CPRT do Sinduscom. A minha
intervenção apenas para fazer algumas informações que são muito importantes hoje. O Sinduscom foi o primeiro sindicato a estabelecer o piso salarial para técnicos de segurança. Nós temos hoje, o técnico de segurança da construção civil tem um piso salarial e nos orgulhamos disso. Buscamos a parceria. Junto ao STIC, já há 20 anos eu tenho um relacionamento, todos nós temos. Hoje as discussões são muito grandes, mas são discussões abertas, não existe melindres entre nós, e avançamos muito. A Escola da Construção Civil é um exemplo disso, que nós temos, Gelson, é um exemplo nacional disso. Mas o mais importante de tudo, e esse tripartite aqui, sempre falado pelo Dr. Ricardo, agora toma uma parte muito importante, porque a NR18, a norma regulamentadora das condições do meio ambiente da indústria da construção civil, está sendo alterada. Era para sair esse ano, mas ainda tem mais 3 reuniões do Comitê Permanente Nacional, do qual eu represento a CNI, Fiergs, Sinduscom RS. Ela vai trazer algumas novidades, mas mais alguns avanços na proteção do trabalhador. E está na hora, sim, de nós nos engajarmos em nível estadual com o tripartite. E o problema do tripartite, eu acho que não há nenhuma confusão no Rio Grande do Sul se for usado, como o doutor Ricardo disse, o bom senso. Eu sei que o bom senso é individual, mas hoje nós temos no Rio Grande do Sul uma coisa pacificada por pessoas competentes. Hoje nós temos o Sinduscom imbuído de todo o espírito, engajado na Fiergs. Apesar de ser uma diferença de indústria, todas as indústrias, o que acontece? O trabalhador fica parado e o produto a ser fabricado passa por ele. Na nossa indústria, o produto fica parado e o trabalhador passeia por ele. Então, tem características específicas, especiais, que têm que ser entendidas dentro das normas como um diferencial, tem que ser adaptado. O Sinduscom está imbuído disso, o sindicato já disse isso. Os auditores fiscais do trabalho no Rio Grande do Sul são de uma competência, doutor Guilherme, clara, visto que todas as comissões nacionais do Ministério do Trabalho têm alguém coordenando ou participando do Ministério do Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. E agora, com a entrada do Ministério Público do Trabalho, fecha-se um ciclo, que não tem porque não dá certo. Hoje, no CPN, a relação empresarial com o Ministério do Trabalho, vide os auditores e vide muito a Fundacentro, Paulo, nesse ponto é importante, a discussão é muito grande e é bom, porque é uma norma que, quando for aprovada, foi bem discutida, não foi assodadamente, é a primeira norma, foi a primeira a ser tripartite, e hoje é a primeira norma que, na sua nova colocação, está sendo esmiuçada, discutida, reuniões em cima de reuniões, para não deixar passar nada. Então, eu coloco assim à disposição o GEAT, que é um grupo específico da indústria de técnicos, na busca do melhor ambiente de trabalho. O Contrab Fiergs está à disposição, assim como o Zé Paulo falou, como a parte do GEST. Estamos abraçados, eu tenho certeza que o Sinduscom, e mais, eu sou testemunha que os sindicatos laborais do interior estão se organizando em termos de segurança. As campanhas de segurança, as campanhas de treinamento nos sindicatos laborais do interior, hoje estão indo muito forte. A FETICOM tem trabalhado muito nisso, FETICOM, que é a Federação dos Trabalhadores, dos Trabalhadores da Construção, tem ido nisso. Então, o Ricardo, nosso presidente, eu acho que o solo está fértil, a semente está na mão. O que está faltando é largar a semente de uma forma correta num solo fértil. Obrigado. Próximo. Quem é que se esqueceu de levantar a mão? Doutor Rogério, peço uma orientação. Eu não vou ter a indelicadeza de encerrar,
porque quem deve fazer é o presidente, que está nos recebendo aqui. Só quero dizer que o doutor Ricardo acaba de levantar a mão, tinha esquecido, é isso, Ricardo? Tá, é porque, assim, estamos todos de acordo com os princípios, né? Estamos todos numa relação de confiança, e o que vamos fazer agora é iniciar os trabalhos. E esse trabalho será iniciado e não tem data para acabar. É isso, doutor Ricardo? Então, Apareceram mais 2 perguntas. Então, Bom dia a todos. A minha questão é assim. Por favor, se identifica. Meu nome é Nicole, eu sou técnica em segurança do trabalho. E a minha pergunta é assim. Nós vamos fazer o quê? Uma força-tarefa? Vocês vão ir nas construções civis? Vai ser cobrado o quê, assim? Claro que o nosso objetivo é a prevenção, né? É o de todos. Mas o que eu pergunto é assim, vamos na construção civil e o que vai ser direcionado? Vai ser só as normas regulamentadoras que a gente tem que seguir? Claro que a construção civil não é nenhuma construção aqui, é 100% de acordo com as normas, nem com a legislação. A gente tenta conseguir e alcançar o máximo do objetivo, mas quando for realizada essa força-tarefa, o que vai ser questionado? Que parte vai ser PPRA, vai ser documentação, vai ser linha de vida, vai ser projeto? O que vai ser abordado? Vai ser doença? Vai ir enfermeiro do trabalho? Vai ir só os fiscais do Ministério do Trabalho? Porque nós estamos acostumados com o sindicato e os fiscais, né? Mas essa força-tarefa vai abranger o quê? Quem vai na construção civil, assim? Bem, o projeto não é só de fiscalização e, se houver ação de fiscalização, vai ser decidida conjuntamente e cada órgão vai fiscalizar de acordo com a sua atribuição. O Ministério do Trabalho ele é obrigado a ver tudo. Né? Ele é obrigado a ver todas as normas reguladoras, a ver a legislação, inclusive a formalidade. Se houver trabalhador sem registro, se houver terceirização ilegal, ele vai ver também. Nós não vamos fazer uma fiscalização, se for decidido fazer fiscalização dessa forma, para punir por punir, ou nem para também passar a mão na cabeça de quem estiver errado. Não é esse o propósito. Né? Então, se houver fiscalização, vai ser de todo mundo. O Sereste vai ver, por exemplo, as condições sanitárias à luz da legislação sanitária, o CREA vai ver a atuação do engenheiro de segurança, do engenheiro que executa o projeto, o técnico de segurança, o Sinteste, o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas vai orientar os seus associados. Então, cada um tem um papel ali. Tá? Eu conversava agora com a doutora Sheila, inclusive, para saber qual é o próximo passo. Nós não fazemos só fiscalização. Não é esse o objetivo exclusivo. A mudança de cultura inclui a fiscalização, mas inclui outras atividades. E quais são as atividades? O que é que nós vamos fazer? Então, nós estamos convocando já, todo mundo aqui está convocado para uma reunião no dia 10 de outubro, às 14 horas, no Ministério... 9? Tá, desculpa, 9 de outubro, desculpa, Sheila. 9 de outubro, às 14 horas, uma quinta-feira, no Ministério Público do Trabalho, na rua Ramiro Barcelos 104, na sala de teleconferência. Então, nós vamos... espero que o Nilson, que o Gelson, que o Ricardo consulte as suas bases, né? Que o Sereste, o CREA, a Fundacentro, o Ministério Público, a doutora Luciana converse com os seus pares, que o Candemil converse também, que presente o Ciesa, o Luiz Carlos Bernardes, que são auditores fiscais, conversem para que a gente possa ter uma proposta, ou várias propostas. Esse é o objetivo. Né? Nós vamos juntar no dia 9, vamos quebrar o pau, porque o bom senso do Ministério do Trabalho não é igual o bom senso do Sinduscom, que não é igual o bom senso do STIC, que não é igual o bom senso do Rogério. Nós vamos brigar. Né? E dessa briga, nós vamos tirar um programa de atividades, ou algumas atividades, para iniciar esse trabalho. Que pode ser fiscalização, pode ser uma audiência pública, pode ser um curso, pode ser alguma coisa, e pode ser nada disso também. Né? Essa é a ideia. Né? Então, eu convido você a procurar o Nilson e convidar os seus colegas para discutir o que deve ser feito.
porque você é um personagem importante nesse processo. Muito obrigada. Bom, agora já temos fila. O próximo da fila aqui, então, é o presidente do Sinditeste. Muito obrigado. Muito obrigado. Só um comentário, e concordo com o que vocês falaram, principalmente do José Paulo aqui falou, e o Sam, de que a obra ela vai para o lado, para cima, também para baixo. Naquilo que é novo, realmente nós vamos enfrentar muita dificuldade. Mas nós temos que... isso é paradigma. Chega de esquentar a vianda em espiriteira. Isso não é nem para o lado, nem para cima, nem para baixo. Isso aí é antigo e é fácil de resolver. Cada uma das entidades aqui, e aí eu conclamo a minha categoria, o que o sindicato vai dizer lá nas reuniões? Eu vou dizer aquilo que vocês pedirem para mim dizer. O sindicato vai ser só o reflexo daquilo que vocês, técnicos de segurança do trabalho, queiram que a gente diga. O sindicato somos nós. Então, vocês é que têm que pressionar o sindicato. Pressionar e dar condições, assim com as outras entidades, o empresariado vai se organizar, é organizado e se organiza através do Sinduscom. Nós, a categoria dos técnicos, tem que se organizar em prol da nossa categoria. E também nós precisamos, enquanto técnicos de segurança do trabalho, e isso nós vamos defender, nós precisamos de ser ouvidos. Uma orientação, uma recomendação do técnico em segurança do trabalho é muito, 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 muito mais barata do que uma interdição do Ministério do Trabalho justa e correta em função daquilo de que não foi seguida a orientação de um técnico de segurança do trabalho. Então, tem que chegar. Cheguem no sindicato. O que nós queremos é o que vocês que trabalham na construção civil querem. Sérgio San, então, de novo. Eu não ia falar, mas eu tenho algo que posso colaborar. Esse grupo de trabalho e o que nós estamos fazendo aqui é para o futuro. E eu lembro de uma coisa, está muito dinâmico o mundo. Nós hoje somos construtores, em breves nós seremos montadores, não é? A mão de obra cada vez terá mais especializada, cada vez mais informática deverá entrar na mão de obra. O que nós precisamos é melhorar os currículos dos técnicos de segurança, que hoje estão desatualizados. Então, já que isto está sendo voltado para o futuro, com todas as forças vivas atuantes no Estado, que seja dado um espaço grande para o ensino, para o que nós queremos da construção civil nos próximos 10 anos. O presidente Ricardo, através da parte de economia do Sinduscom, apresentou ontem um trabalho que todos nós concordamos que é o trabalho mais completo já feito de um perfil do trabalhador na construção civil. Aquilo ali serve de base para todas essas entidades aqui presentes, presidente, para pensarem no futuro. Aquilo ali é importante. E Gelson tem informações ali que pode não, somos obrigados a nos nortearmos por ali, para saber. Porque se vamos entrar nisso, isso não é para 1 ano, 2 anos. Então, eu colocaria isso como uma forma importante. Como será a construção civil, como é um ensino, porque, vide, nos cursos de pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho, os engenheiros civis são sempre maior número, porque se preocupam muito com isso. E eu sempre inicio as aulas ou palestras com uma frase que eu criei, que para mim é bem característica da segurança. A segurança do trabalho é que nem água do chimarrão em chaleira. Se não for para o fogo, de vez em quando, esfria. Obrigado. Na sequência, o Gelson Santana, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores. Bom, Sam, só para dizer, te respondendo, e também ao presidente Ricardo Cecego, nós já fizemos há 3 anos, se não me falha a memória atrás, essa pesquisa. Ou seja, hoje a gente sabe quantos trabalhadores nós temos, qual é a condição de vida dele, onde ele mora, qual é o grau de instrução dele,
qual é a rádio que ele mais ouve, qual é o jornal que ele mais lê. Ou seja, nós temos todo um perfil do nosso trabalhador há 3 anos. Porque anualmente nós fizemos pesquisas dos nossos trabalhadores, pois nós temos que entender a necessidade. Por isso que eu explicitei aqui que 48,3% dos nossos trabalhadores têm medo de sofrer um acidente no canteiro de obra. Eu acho que, se não me falha a memória, Ricardo, presidente, eu acho que nós lhe apresentamos essa pesquisa um tempo atrás, lhe mostramos essa pesquisa lá na entidade sindical.